Aprenda a tolerar a fome e emagreça. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Azevedo. Nesse canal eu falo sobre emagrecimento e desenvolvimento pessoal. Emagreci mais de 20 quilos, saí da obesidade. Já ajudei outras pessoas, né, a também seguirem nesse objetivo. E hoje eu vou conversar com vocês sobre aprender a tolerar a fome e conseguir emagrecer, tá certo? Eu sei que pode parecer assim um pouco estranho, né, já que muitas pessoas falam, não, você não pode ficar com fome, você tem que comer certo, né? O que não é uma mentira, né? Você realmente tem que comer certo, porém a gente precisa aprender a tolerar a fome, porque ela vai aparecer em momentos que às vezes a gente não pode estar seguindo o nosso objetivo da maneira que a gente queria. Como assim, Luísa? Imagine que você sai cheia de marmita, tá bom? Sai com a marmita com os horários certinhos, né? Às vezes você faz ali, ou tenta ali fazer um jejum intermitente, mas às vezes está um pouco difícil, porque é difícil tolerar a fome. Mas às vezes você está tentando, e aí você tem um horário certinho ali para você comer, tá cheio de marmita, mas de repente você pega um engarrafamento, já saiu do seu horário. De repente você tem uma reunião, né? Ou a reunião demorou mais do que o previsto no trabalho. Aí você já sai do horário, você já fica com fome. Ou de repente, né, tem algum problema familiar, algum problema no trabalho, algo que vai te atrasar e vai ser um pouco difícil comer naquele horário, né? Ou então vai ser um pouco difícil ter acesso a uma comida saudável, uma comida que você realmente deveria comer naquele horário. E aí você pode acabar cedendo ao pastelzinho ali, que está ali na barraquinha perto, você pode acabar cedendo ali a um cafezinho, né, com um pãozinho de queijo. Aí pode estar cedendo ali, né, a algumas guloseimas, um biscoitinho que alguém trouxe, né, um bolinho que alguém trouxe e sair da sua dieta completamente. A partir daí, você começar a não levar muito a sério a sua dieta. Então, assim, quando a gente aprende a tolerar a fome, a gente começa a entender que o nosso corpo, ele tem mecanismos para isso. Então, a gente precisa aprender a tolerar a fome, por quê? Porque esses momentos provavelmente vão acontecer, né? Quando a gente começa a fazer um processo de emagrecimento, né? Ou quando a gente já emagreceu bastante, mas a gente quer manter o peso, e a gente sabe que é um pouco difícil manter o peso pra gente, né? Eu faço parte desse grupo. A gente precisa estar atento, né? A gente precisa entender que esses momentos, né? Eles vão aparecer. Mas não tem como, esses momentos eles vão aparecer, eles vão surgir. Então, vão ter momentos em que a gente, né, por mais que a gente se planeje, vão acontecer. Então, a gente precisa aprender a tolerar a fome, né? E assim, o seu corpo, ele consegue fazer isso, se você ajudá-lo, né? Ele vai conseguir aprender a tolerar a fome, né? Assim, exceto por alguma condição médica, né? Algumas vezes tem alguma medicação que toma que a pessoa realmente, se não comer naquele horário, ela fica muito mal, porque a fisiologia, né, natural do corpo não está acontecendo de maneira adequada mesmo, como é normal, porque tem uma medicação ali que acaba interferindo nesses mecanismos de defesa que o próprio corpo tem. Mas se você não toma nenhuma medicação, ou se você, de fato, né, consegue até tolerar a fome, porém você fica muito irritado, né, somente aqueles sintomas assim de ficar irritado, de ficar chateado, de ficar bravo quando tá com fome, existe maneira de você tolerar essa fome, tá? Então, assim, o seu corpo, se você tiver com fome, né, tiver precisando emagrecer, tiver com reserva de gordura, o que ele vai fazer naquele momento é usar um pouco da sua reserva, né? Então, você não vai morrer, não vai desmaiar, porque você não tá comendo, não comeu exatamente naquela hora. Não existe aquela urgência, né? Eu falei no vídeo anterior, né? Quem puder, assista. Assista que é muito bom, né? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre emagrecer e manter. Eu falei como é que você diferencia a fome de vontade de comer e de desejo incontrolável de comer, né? Desejo incontrolável, né? Porque não é um desejo incontrolável, de fato você acaba controlando, mas a sensação que a gente tem é que é um desejo incontrolável, porque ele vem com uma urgência. Então, muitas vezes, essa fome que você está sentindo pode ser um sintoma desse desejo incontrolável por comida. Né? Se você, a primeira coisa que você se pergunta é, se eu comer, se você gosta de ovo cozido, por exemplo, ou se você gosta de frutas com castanha, se tivesse uma fruta aqui com castanha, ou se tivesse um ovo cozido, eu comeria, né? Se tivesse aqui um franguinho com salada, eu comeria? Se você diz que sim, de fato pode ser fome. Então você espera um pouquinho para poder comer, se não puder naquele momento, para comer algo saudável, tá? Tá bom, Luiz, entendi, mas como é que eu vou aprender a tolerar a fome? Olha, existem algumas estratégias para a gente começar a aprender a tolerar a fome, mas desde já eu quero que você entenda que a primeira estratégia, a melhor de todas, é você entender a importância disso. Então, a importância de você, de fato, conseguir
né, controlar a sua fome, conseguir esperar um pouco para outro momento, é você entender a importância de que esses momentos eles vão acontecer e de que o seu corpo ele tem mecanismos de defesa para isso. Inclusive, existem estratégias, né, que, como a do jejum intermitente, em que de fato, né, se pula a refeição propositalmente para que naquele momento o corpo use mais a fonte de gordura que está ali abastecida, né, além de outros objetivos que aí vou deixar para outro vídeo, tá certo? Mas existem estratégias. Então, a primeira coisa é você entender de fato, né? A segunda coisa é você perceber que você é capaz, tá? Se outras pessoas conseguem, você também consegue, né? Você não é ninguém super diferenciado, né? Normalmente, seres humanos são muito parecidos nisso. Você também consegue, né? Então, se lembre também de momentos em que você, na sua vida, precisou esperar para comer e não morreu, não desmaiou, não aconteceu nada terrível por conta disso, né? Às vezes a gente faz isso, né? Vai precisar fazer de um exame, precisa ter 12 horas de jejum. Você fica 12 horas de jejum. Se for fazer uma cirurgia, às vezes fica ali até 24 horas de jejum. Você fica de 24 horas de jejum, porque você sabe que senão vai te prejudicar. Então você consegue. Então entender que você consegue é uma das melhores estratégias. Assim, na verdade, é a primeira estratégia. Sem essa, as outras não funcionam. Agora eu vou citar uma estratégia que eu aprendi, né, com a doutora Judith Peck, que ela é do livro Pense Magro, né, que é uma psicóloga, né, que trabalhava com pacientes, trabalha com pacientes que, de fato, tinham problemas com obesidade, com sobrepeso, né, queriam emagrecer e estavam sempre engordando novamente. Então, ela dá uma dica do seguinte, de você observar quando você está com fome, assim, o que que você sente, sabe? Então começa a observar, né? Inclusive no outro vídeo, né? Dando um resumo bem pequeno só para poder contextualizar, né? Se você sente realmente aquela sensação, né? Fisiológica, né? Barriga roncando, aquilo é uma fome, né? Se você sente vontade de repetir ou vontade de um alimento específico, costuma ser vontade de comer. Agora, se você sente aquela urgência, nossa, eu preciso comer agora, né? E geralmente também por um alimento específico, né? Mas, enfim, mas que não é acompanhada assim daquela sensação de comer e tal, é um desejo incontrolável. Incontrolável não porque você controla, controlável por comida. Então, só para contextualizar. Mas assim, como é que você vai poder observar como é que tá, como é seu nível de fome? Uma ideia, né, que ela dá no livro é de você pular propositalmente, né, uma refeição e você observar como é que você fica, como é que você se sentiu, né? Só pular uma refeição e observar o que é que você sentiu, como é que você estava, né, se foi muito difícil, e também para você observar uma coisa, que a fome, ela vem, mas ela passa. Você vai perceber que a fome vem, ela vem meio que em ondas, assim, sabe? A fome vem, aí você sente aquele desconforto, você quer comer, mas só que você tá no desafio, né, de nós, eu vou pular essa refeição só para ver se eu consigo tolerar a fome, de verdade. A partir daí você vai perceber, agora você escolhe, assim, o dia da semana, né, principalmente se não for muito, ou se ainda for muito difícil assim para você, né, você escolhe o dia da semana, de preferência que você esteja fazendo alguma coisa, que você esteja mais ocupado, porque aí fica mais fácil fazer esse teste. E aí você percebe se, olha só, eu consegui pular essa refeição, né? Claro, se não tiver nenhuma restrição médica, tá, gente? Aí é outra história, né? Se tomar alguma medicação é diferente. Mas, né, se você não tem nenhuma restrição nesse sentido, você faz esse exercício e você observa que, de fato, você consegue superar aquilo ali. Então, de fato, você consegue passar por aquele momento, né? Ficar ali com fome, mas a fome, ela vai embora. Então, é um teste que você faz e você vai observando que você consegue tolerar a fome, tá bom? Isso é muito importante, tanto no processo de emagrecimento, principalmente se você quiser usar estratégias como jejum intermitente ou como jejum prolongado. E isso é muito importante porque mesmo que você faça ali só o déficit calórico, só né, aquele costume que a gente faz, né, de levar marmita e tudo mais, que é o mais comum, que eu observo mais que é o mais comum, você vai conseguir muito bem seguir sem precisar ficar parando por causa daquela sensação de fome, né? Que às vezes nem é fome de verdade. E se for fome de verdade, você consegue fazer isso em outro momento e perceber que seu corpo tem mecanismo de defesas, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tá bom? Aqui embaixo tem links bem importantes na descrição, né? Se você quiser um acompanhamento individual também, pode falar comigo. Também tem links para outros, tem um link para a playlist aqui desse canal, né? Também lá no meu Instagram e para outros produtos também que podem ser do seu interesse, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.